Olá pessoal, na aula de hoje iremos falar sobre o seguinte tema: migrações. Vamos compreender o significado desse termo. A palavra migração ela pode ser entendida por duas expressões, que é muito importante que vocês prestem atenção para notar a diferença existente entre elas. O processo de entrada, que vai ser conhecido como imigração, com o i no começo da palavra, e de saída, que é emigração, com o e, frisando bem aí para que vocês compreendam. De uma pessoa, de um grupo de pessoas que vão se deslocar do seu país de origem para outro diferente, ou também de uma região para outra. A migração em si vai ser o deslocamento dessa população dentro do chamado espaço geográfico. O que seria esse espaço geográfico? Seria o território de um país, por exemplo, de uma forma temporária ou permanente. Muitas pessoas se deslocam por certo período de tempo em busca de oportunidades de trabalho e depois retornam para o seu lar. Já outras buscam melhores condições de vida, então deixam aquela região onde viviam e se mudam para outra região ou outro país. Esse processo não se iniciou hoje, é um processo longo que está acontecendo desde o início da humanidade. A própria história relata a questão da migração, que a gente vai ver logo mais. Tendo uma pequena prévia aqui, o homem ele vai fazer este processo de migração durante certo período de tempo, ou como foi dito, de forma permanente, como retratado pela pré-história, onde os seres humanos daquele período migravam em busca de alimento. Esta foi a primeira razão para se iniciar o processo de migração. Naquele período, as pessoas viviam de forma nômade, isto é, iam de um lugar para o outro à medida que o alimento faltava. Mais tarde que eles vão começar a se fixar em locais e praticar a agricultura, tornando-se então povos sedentários. Para darmos início ao nosso bate-papo, temos aqui uma questão. Olha o que ela fala. Migração. Você conhece essa palavra? Sabe o que significa? Se vocês anteriormente já tiveram acesso a algum conteúdo que falava a respeito de migração, comente. Vamos fazer uma pequena socialização aqui do que vocês sabem sobre esta palavra. E o significado dela, vocês já sabiam antes de conhecer esta pequena introdução da nossa aula? Vamos então participar. Quando falamos de migração, elas podem ocorrer por diferentes causas e dentro de circunstâncias distintas. Elas podem acontecer dentro do próprio país onde a pessoa vive, sendo as migrações nacionais, ou quando uma pessoa deixa o país onde reside e vai para outro, sendo migrações internacionais. Migrações tribais também podem ocorrer. As causas são distintas, vão desde causas culturais até mesmo causas econômicas, religiosas, étnicas ou até mesmo por aventura. Se vocês pesquisarem no YouTube, são muitas as pessoas que fazem viagens, tem os chamados mochileiros que vão de um país para o outro em busca de aventura, em busca de conhecer aquela cultura. E as ciências que vão estudar todo esse processo vão ser a geografia, a etnologia, história política ou social e economia política. Compreenderemos o contexto histórico das migrações. Para se comprovar algo relativo à história, a um acontecimento no passado, são feitos estudos onde a ciência responsável por isso vai ser a arqueologia. Então, os arqueólogos eles vão ter um embasamento através de suas pesquisas, como retrata esta imagem ao lado, para que se tenha notícias
dos acontecimentos passados. No que se refere à nossa aula, vamos ver como se iniciou a migração. De acordo com as pesquisas arqueológicas, o Homo sapiens, que de acordo com a ciência é a atual espécie de seres humanos, ela surge no leste da África há quase 200 mil anos atrás e vai se deslocar, migrar para outros continentes. As modernas análises por DNA confirmaram: todos nós descendemos de alguns milhares de africanos entre 2.000 e 6.000 anos provavelmente, que viveram há 80 mil anos e partiram de seu lar na África Oriental numa única onda migratória. Essas pessoas se deslocaram e foram para outros continentes diferentes. E segundo estes estudos, esta migração vai acontecer de forma bem rápida. Eles vão deixar a Ásia 60 mil anos atrás e a Europa vai ser ocupada há 40 mil anos. Se observarmos todo esse tempo, comparando as diferenças do período, a gente vai ver que realmente estas migrações vão acontecer de forma bem ligeira. Conforme o professor afirmou, os estudos comprovaram que a migração aconteceu de uma forma bem rápida. Nas origens naturais, a gente pode se referir às migrações do chamado Homo erectus e depois do Homo sapiens saindo da África através da Euroásia. Euroásia, gente, é a junção dos nomes dos continentes Europa e Ásia, tá bom? Usando algumas das rotas disponíveis, sendo por terra para o norte do Himalaia, que se tornaram posteriormente o que veremos no próximo slide. A Rota da Seda através do Estreito de Bering. Quando falamos do povoamento da América, temos que analisar, de acordo com essa imagem aqui abaixo, este mapa, duas rotas possíveis de povoação. A primeira, onde os seres humanos saíram da África, atravessaram a Ásia, a Sibéria e chegaram na região que corresponde ao Estreito de Bering, que atualmente faz parte do Oceano Pacífico, mas que naquele período estava congelada, então sendo possível a travessia desses seres humanos para a América através do Alasca, chegando primeiramente na América do Norte e depois se deslocando para a América do Sul. Outra hipótese de povoamento através do processo migratório é que os seres humanos vão conseguir, com pequenas embarcações, se deslocarem pelo Oceano Índico, nas Filipinas, na Nova Guiné, chegando na Oceania, onde hoje corresponde à Austrália e alguns outros países, depois se deslocando para a Polinésia e, enfim, chegando à América do Sul. Temos aqui outro mapa que retrata especificamente o período de tempo que foi necessário para que houvesse o deslocamento dos seres humanos da África até chegarem nos diferentes continentes que constituem o mundo nos dias de hoje. Analisando aqui alguns dados geográficos, vocês podem perceber que, para caber as duas imagens aqui, uma retratando o continente americano e a outra retratando o continente africano e euroasiático, assim como também a Oceania, o Oceano Pacífico foi completamente distorcido. Ele não possui só este tamanho, certo? Então, se vocês notarem alguma diferença em algum outro mapa mundi, é porque às vezes em algumas escalas geográficas se utilizam recursos para que imagens possam ser colocadas em uma única foto, como no exemplo que a gente está vendo. Dando continuidade aos conceitos, veremos as migrações internas. O que seriam essas migrações? São aquelas migrações que vão acontecer dentro de um mesmo país, estado ou município. Por exemplo, o fato do professor ter mudado da 5.000
para Novo Mundo é uma migração interna. Eu me desloquei dentro do próprio município. E as causas podem ser diversas, como por exemplo, no meu caso, foi a questão do trabalho. Esses dois mapas ajudam a fortalecer este conceito de migração interna. Retratam aqui o Brasil. Então, na primeira imagem, nós temos os ciclos migratórios partindo das diferentes regiões brasileiras, onde vocês podem notar que as setas indicam os locais para onde as pessoas foram. Esta primeira imagem corresponde às migrações que aconteceram no Brasil no período de 1995 até o ano 2000. Por sua vez, o segundo mapa retrata os principais fluxos migratórios no Brasil durante o século XX. Cada um dos pontos vai descrever como aconteceram esses fluxos. O primeiro vai nos dizer sobre os fluxos do Nordeste para os grandes centros urbanos da região Sudeste, após a década de 1950, com destaque para o deslocamento dessas pessoas até o estado de São Paulo. O segundo ponto corresponde aos fluxos migratórios do Nordeste para a região da Amazônia, em direção a essas novas áreas agrícolas e também aos garimpos após a década de 1960. O terceiro ponto fala sobre os fluxos migratórios do Nordeste também para o Sudeste e para a nossa região, que é o Centro-Oeste, no período de 1960 até 1970, principalmente por causa da construção da nossa capital, que é Brasília. E por fim, o ponto 4 vai nos dizer sobre os fluxos migratórios dos estados do Sul até São Paulo e Minas Gerais, para também a região centro-oeste e norte do país, a partir da década de 1970, com a expansão das áreas de colonização agrícola na Amazônia. Aprofundando ainda mais o tema que nós estamos conversando, temos aqui um mapa mental que vai nos dizer alguns aspectos das migrações brasileiras. Observem que cada espaço está dividido entre as décadas que aconteceram os movimentos migratórios. Peço que vocês leiam com atenção e, se tiverem alguma dúvida, estou aqui disponível para tirar. Ao lado temos um desafio de geografia. Olha o que diz a questão. Converse com seus familiares e pergunte de qual região vieram e os motivos que os levaram a se mudar para o nosso município. Dialoguem com a família e, de acordo com as respostas que eles derem, escrevam no caderno. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre esta questão também. As migrações se dividem em grupos diferentes. Vamos ver cada um deles. Temos aqui o êxodo rural, que vai ser aquela migração onde as pessoas vão sair do campo rumo às cidades. As principais causas deste tipo vão ser a industrialização com a oferta de trabalho para essas pessoas, a expansão do chamado setor terciário e a mecanização da agricultura. Essa mecanização vai fazer com que as pessoas vendem as suas propriedades para os grandes latifundiários que possam realizar a chamada monocultura, isto é, o cultivo de um único produto. Este é um processo que tem acontecido na nossa região, no nosso município. Depois temos o processo inverso, que é a migração urbano-rural, onde a pessoa deixa a zona urbana e se desloca até a zona rural, sendo um tipo de migração na atualidade muito incomum. Ocorre também a migração urbano-urbano, onde a pessoa deixa uma cidade para ir até outra, sendo uma migração comum nos dias de hoje.
A migração sazonal vai ser aquela que vai se caracterizar por ser ligada às estações do ano. Por exemplo, se uma região sofre muito no período da seca, as pessoas vão sair dali e vão para outro lugar. Depois, quando retornar o período das chuvas, as pessoas vão retornar novamente a este lugar. Como exemplo, citamos os sertanejos do Nordeste do Brasil. A migração pendular é bem interessante. Ela vai acontecer nas grandes cidades, como por exemplo São Paulo, onde uma pessoa sai de casa, de um município circunvizinho, em direção ao seu trabalho que vai ficar em outro município. É um caso que ocorre, por exemplo, com o meu irmão. Ele mora numa cidade próxima a São Paulo e todos os dias ele se desloca para trabalhar na capital. E por fim temos o nomadismo, que vai ser aquele tipo de migração característico do deslocamento constante de populações em busca de abrigo, de alimentos, enfim. Esse tipo de migração vai ser típico das sociedades primitivas e por conta disso encontra-se quase que em extinção. Aqui ao lado nós temos uma imagem que retrata justamente este processo de êxodo rural. Observem que o Senhor está indo rumo à cidade. Falando nessa palavra êxodo, aqui nós temos o significado dela. Ela se refere à saída espontânea de um povo de um lugar para o outro, referindo-se também ao processo de emigração. Vamos solucionar algumas atividades. A número 1 pede para vocês analisarem a letra de uma música e refletir nas questões que vão se seguir. Após a leitura da letra dessa música, que pertence a Chico Buarque, observa-se certa rotina do eu lírico. O eu lírico vai ser aquele que está falando, quando as suas atividades diárias, o que inclui ir e voltar do seu trabalho. Esse tipo de deslocamento caracteriza-se como? Temos aqui 4 alternativas e vocês vão ter que solucionar esta questão escolhendo a correta. De acordo com todos os conceitos que vimos até agora, se necessário retornem ao vídeo, olhem a apostila online para que vocês tenham maior precisão na resposta. A questão 2 nos fala: evitar o êxodo rural é o principal desafio da política interna chinesa. Temos aqui o trecho de um texto, analisem ele e, com base nisso, responda a seguinte indagação. O conceito migratório em destaque na manchete da reportagem acima significa. Novamente, temos 4 alternativas e vocês vão selecionar a correta. Observem com atenção o trecho, leiam, se necessário, 1 ou 2 vezes e olhem também atentamente para cada uma das alternativas. Se necessário for, estou aqui para esclarecer esta questão. A questão 3 vai dizer: a migração entre regiões do país perdeu intensidade na última década, e estados do Nordeste, além de reter população, começaram a receber de volta os que deixaram seus estados rumo ao centro-sul do país. Quando a gente fala na região centro-sul, estamos falando da região que corresponde à parte da região sudeste e sul do país. É o que diz um levantamento divulgado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nesta sexta-feira 15, com base em dados da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, realizada em 2009, e dos censos realizados em 2000 e 2010. De acordo com o trecho da reportagem acima, podemos concluir que a. As migrações internas massificaram-se no Brasil. B. Houve uma redução das migrações intra-regionais. C. As migrações interregionais inverteram o seu fluxo original. D. Os deslocamentos intra-regionais foram substituídos pelos interregionais. Analisando esse trecho,
vocês vão ter que selecionar a alternativa correta referente a esta questão. Uma das 4 alternativas vai ser a correta referente a esta questão. Lembram daquele relato que vocês fizeram lá atrás naquele desafio de geografia? Pois é, vocês vão utilizar ele como base para redigir um texto que está sendo solicitado na questão 4. Notem que ela tem aqui um conceito que vocês vão utilizar para escrever este texto. Temos aqui algumas questões guia, como por exemplo, quem sou eu? Qual o local onde nasci, se vocês não nasceram aqui no município de Novo Mundo? Qual o nome do município onde estou morando? Lógico, vocês sabem que é Novo Mundo. O município onde mora é o mesmo que meus pais e avós nasceram? Então vocês vão responder. Qual a origem dos meus avós? Isto é, de onde eles vieram? Foi de algum estado brasileiro ou de outro país? Por que moramos neste lugar? Então, com base nesses questionamentos, vocês vão construir um texto. Observem que quando a gente vai fazer um texto é necessário termos atenção àquilo que estamos escrevendo. É interessante fazer um rascunho e depois passar a limpo. É também muito importante que o texto tenha coesão e coerência. Vocês não podem simplesmente escrever algo que não tem a ver com a questão. Então, observem bem esses detalhes, porque é de grande importância na hora de escrever um texto. Outra questão também que é bem interessante é vocês colocarem a ideia no papel. Façam um rascunho e depois, quando for passar a limpo, se atentem também aos erros de ortografia, de escrita. A questão 5 pede para vocês lerem esse trecho que diz: o Ministério da Justiça brasileira, entre 2009 e o primeiro semestre de 2011, regularizou a permanência no Brasil de 18.004 bolivianos. De acordo com as estatísticas, os bolivianos são a comunidade estrangeira que mais cresce em São Paulo. E a principal motivação para esse deslocamento é a busca de emprego. Nesse contexto, o deslocamento feito pelos bolivianos. Alternativa A. Coloca-os na condição de imigrantes em território brasileiro. B. Corresponde a um processo de migração pendular. C. Classifica-os como emigrantes no espaço brasileiro. D. Configura um processo de migração sazonal. Analisem e respondam com base naquilo que a gente estudou. Para finalizarmos, temos a questão 6, que pede para vocês assinalarem a opção correta na número 1, na primeira, e na segunda. A primeira diz: migrações pendulares são. Escolham a alternativa que vai descrever corretamente o que é este tipo de migração. A B. A B não, a 2, né? A região que forneceu o maior contingente de colos imigrantes para a ocupação da fronteira agrícola no Mato Grosso, Rondônia e Acre durante os anos 70 e 80 foi a Norte, Nordeste, Sul ou Sudeste. Observem o mapa mental, observem aqueles 2 mapas que retratam o fluxo migratório. Se preciso for, retornem o vídeo e acessem também a apostila online para responder este questionamento. Pessoal, esta foi a nossa aula. Qualquer dúvida nas questões ou em algum conceito que a gente viu, estarei à disposição para esclarecimentos. Bons estudos e até a próxima!